A vingança nunca é plena. É um prato que se come. Não é a vingança que é um prato que se come cru. Deixa eu lembrar como é que é o ditado. Mata a alma e envenena? Isso, a vingança Já nunca é diria seu plena. Madruga. Matar alma envenena, não, mas é que tem um outro ditado, Andréia, não sei se você conhece. Eita. Um ditado que é assim, a beleza é um prato que se come cru. Quintino Ariadne. Quintino Ariadne de 2009. 2009. Aquela faca quente Tarantino. Ari Tarantina. Ari Tarantino. Até com o batom vermelho, já fazendo homenagem. Kill Bill. Muito bueno. Você não virou celebridade ainda, sério? Ainda, meu bem. Acho que esse vai ser o seu momento. Eu acho que agora é meu momento. Tô até emocionada. É isso aí, senhoras e senhores. Ronaldo, tá tudo certo aí? Ronaldo. Então, senhoras e senhores... Meu microfone tá totalmente longe. Dei todo um discurso, né? Palestra. Daí agora... Ai. Vai, André, agora você puxa, então. Já que eu tentei, não dei, não consegui. No episódio de hoje, nós teremos um tema mais do que especial e que hoje se repete mais uma vez. Mas que tema seria esse, Isadora? Assim como nos primórdios, em edições de outrora, nós voltamos com mais um episódio. Aula Vaga. Roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina. Aê! Então aqui hoje nós temos duas convidadas mais que especiais. Nós nos cruzamos, olha só que ótimo. Nós cruzávamos na universidade. E ainda assim essa frase não ficou boa. Não mesmo. Nós nos conhecemos na época da faculdade. Porém, a gente passou por várias aulas vagas também na faculdade. E agora a gente vai fazer uma aula vaga na vida adulta, né? Isso mesmo, vamos voltar, voltem suas memórias, imaginem que a gente está nos queijos, imaginem que nós estamos comendo uma coxinha, um pão de queijo da UTF, saudades. E hoje nós te chamamos para estar aqui conosco, Andréia, apresente essa pessoa aqui, ó. Então vamos para a nossa primeira convidada. O nome dela é Josiane Tocheto. Ela é UX Researcher no grupo Boticário. Designer com mais de 6 anos de experiência. É graduada na área pela UTF-PR e possui especializações em marketing, design centrado no usuário e na área de tecnologia, ciência de dados e transformação digital. Já atuou como professora, como designer gráfica, designer de interface e product designer, mas encontrou na pesquisa sua grande paixão. Curiosa, está sempre buscando aprender algo novo, lifelong learning. No tempo livre, adora ler, ver séries e games online. Seja bem-vinda, Josiane. Aê! Nossa, quem escuta a minha descrição acha que eu sou alguma coisa, né? Acho maravilhoso, assim, porque a gente dá uma ênfase na gente mesmo, assim, que é top demais. Mas obrigada, gente, por me receber. É um prazer estar aqui com vocês. Demorou, mas rolou finalmente esse momento. Finalmente. Eu gostaria realmente de agradecer. Obrigada. E bora lá, vamos bater uma conversa. Não tem os queijos, né, do Cefet aqui da nossa universidade, mas Sim. tem nós aqui que é o mais importante. É isso aí, muito bem, muito bem. Seja bem-vindíssima, bem-vindinha. Seja bem-vindinha, bem. E quem mais que tá aqui com a gente? Hoje a gente tem duas convidadas mais que maravilhosas. Vamos apresentar essa próxima pessoa. Essa pessoa que é uma pessoa muito... Ela é designer de formação e de coração. Virginiana, pet lover, neta preferida da vovó. Ama decoração, fotografia, viajar, vivenciar experiências, organizar. Tudo isso junto e mais um pouco são os elementos que compõem a Ariadne Quintino, a nossa Ari. Uma salva de palmas já no meio da apresentação aqui. Há 10 anos começou sua atuação profissional como designer. Tá velha já, hein, amiga? Corta essa parte, corta. Há 10 anos começou sua atuação profissional como designer. Formação essa construída na
UTFPR e também na Middlesex University of London. Possui MBA em Marketing pela USP e desempenhou a cadeira de especialista em artes gráficas na BEMS Latin America. E hoje é responsável pelo planejamento de visual merchandising das lojas de O Boticário, onde o foco é a jornada do cliente e gerar encantamento através de entregas criativas e estratégia comercial de varejo. Uma salva de palmas para nossa Ariadne! Seja bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês para falar desse tema maravilhoso, aula vaga na vida adulta. Ai, que delícia, né? A melhor parte desse episódio aula vaga, sabe o que é? Que a gente não tem roteiro. Na verdade, tem muitos benefícios, né? É. Porque assim, a gente tem saudade da faculdade. Mas também é bom não estar mais na faculdade. E como? Apesar de que os problemas que a gente tem hoje em dia são muito piores, né? Tipo, se a gente for parar pra pensar, tipo... Eu acho que é um pouco pesado dizer saudades fim de semestre, não, né? Não. Ah, não Não, tenho, eu acho né? que não tem saudades de fim de É semestre. porque parece que todo dia é um fim de semestre hoje. Mas saudade de poder imprimir 5 minutos antes de entregar, né, o trabalho. Porque eu não dá pra fazer isso agora. Verdade. É A emoção era gostosa, assim, eu Nossa. confesso. Encarar a fila, você chegava lá na JZ, daí você fala, nossa. Na Jay-Z. Jay-Z, cópias! Ai, gente. Nossa, mas eu acho que as coisas que eu mais tenho saudade é das comidas. Pão de queijo. Eu gostava Ai, do Djalma, bacon, gente, Djalma. Djalma. o montanha. Esses dias eu tava com lombriga do Djalma, sabia? Quase que eu saí de casa e fui comprar. Amiga, muito. Tem no Eu acho. iFood, eles entregam. Pois então, moderno, menina, eu menina. quase pedi. Mas aí eu tava meio ruim do estômago, pensei, vou terminar de... A gente não tem mais idade pra essas coisas. Essa é a pior parte de chegar na cidade que a gente tá. Porque, assim, o que a gente fazia na época da faculdade, tanto de comida quanto qualquer outra revirada na nossa vida, hoje a gente já não consegue. Porque o Ah, corpo não dá. não aguenta mais, O corpo não entendeu? aguenta. Virar noites, virar 3 noites seguidas fazendo Jamais. stop motion? Não. Nunca mais. Não Jamais. faz mais parte da nossa vida. Não, eu não consigo, sei lá. A gente olha pro passado e fala, parabéns, meninas do passado, vocês eram um show, hein? Ó. Guerreiras, não, Seus olhos hoje completamente. agradecem de você ficar em cima da mesa de luz, assim, meia-noite. Chorando Com o olho sangue. desse tamanho, estragando sua vista. Parabéns. Preparou Nossa. pra vida, né? Agora a gente passa o dia inteiro com o olho na tela do computador e está talado desse Nossa. tamanho. Fale. Alguma de vocês não está precisando usar óculos? A Jo, Mas porque eu não sei ainda se eu preciso. você usa o óculos só de Só bonita. Aparência, pois É, amo Eu óculos. preciso. Nossa, gente, se eu tirar o óculos, fica levemente blur, assim, Gaussian blur. Tô nessa fase. Eu comecei a usar só por causa do cansaço, lente pra tela azul e tal. Achava bonitinho também, um estilo. Agora eu não consigo enxergar 1 metro, assim, já embaça tudo. Eu não tô usando andando ainda porque não quero. Mas daqui a pouco vou ter que usar. Mas, gente, é a vida do designer, né? Ainda não É tropecei na rua. isso. Não Na hora que eu tropecei. tropeçar, A vida do designer é isso, assim, o desgaste que a gente vai ter com os olhos, com a coluna. Minha coluna tá arrebentada já. a cervical daquela gritadinha. Menino ciático que puxa de vez em quando, parece uma velha de 60 anos, entendeu? Tipo, um negócio terrível, terrível. Ah, vai ter que mudar o nome do episódio pra design da terceira idade. Meu Deus, sim. Gente, socorro. Recreação da terceira idade. Socorro. É que a aula vaga hoje, Bim, é da aula de crochê, Bim. Eu acho que a gente não tá muito longe, amiga. Ponto cruz. Mas, gente, é uma aula vaga. Mas a gente podia fazer um café com criatividade aqui, né? O que vocês acham? Super Você top. que manda. Como que é, assim, pra vocês, esse negócio de ser criativo? É algo que vocês trazem lá da infância? Vocês já tiveram alguma crise aí no meio do caminho? Várias. Várias, né? Mas Por onde começar? Por onde começar? Tudo começou começa? há um tempo. Cadê o divã? Cara, é muito doido isso. Porque eu acho que, de certa forma, lidar com criatividade, trabalhar com criatividade é um teste, assim, diário. Tá toda hora ali a tua síndrome de impostora, assim, gritando no seu ouvido, falando, não tá bom. Não, você não conseguiu atingir um nível legal. Você tá toda hora, assim, com uma vozinha falando ao fundo pra te boicotar, principalmente em relação à criatividade. E buscar novas formas de fazer, né? E é muito doido isso, porque desde a época da faculdade eu lembro que isso já acontecia, isso já vinha.
A gente estava conhecendo ainda o design e, ao mesmo tempo, a gente já estava conhecendo o lado sombrio, digamos assim, do design também, que é essa questão da vozinha tentando boicotar ali nossos esforços em relação a evoluir, a ser criativo, a buscar novas soluções, buscar novas possibilidades. E a gente fica sempre com aquela vozinha, tipo, será que eu escuto ela? Será que eu continuo nesse caminho? Será que eu mudo? É muito difícil, assim, tem que ter uns nervos de aço, assim, de vez em quando para conseguir lidar. Mas acho que, obviamente, terapia ajuda muito, né? Fica aqui Terapia a dica, vida, com gente. certeza. Tem que falar silêncio, Bruno. Exatamente, a terapia é o momento do silêncio, Bruno, assim, porque realmente é um teste, acho que constante, assim. E não passa, assim, por mais que você seja uma pessoa experiente, trabalhando com design há muitos anos, a vozinha ainda fica ali, a síndrome do impostor ainda bate de vez em quando com uma força até demais, assim, então acho que rola mesmo com você sendo experiente ao longo do tempo, assim. Então, eu sempre fui uma criança... Sempre fui, né? Durante a infância, eu sempre fui uma criança muito criativa e gostava, assim, né? Explorava, inventava meus brinquedos, desenvolvia penteados, várias coisas, assim, muito manuais. E na faculdade, eu falei, me encontrei, né? Mas eu acho que ali, em alguma fase, a gente encontra o impostor ali, a impostora que fica falando no ouvido, mas eu acho que o processo criativo, ele é uma coisa que você desenvolve, né? Não é algo que uns têm o dom, tal, mas é algo que você vai alimentando diariamente, vai aprendendo a entender, né? Que tem os altos e baixos e que faz parte, né? Faz parte, tem que aceitar. E que tem métodos, né? Tipo assim, por mais que você esteja num dia que não tá fluindo a coisa, que não tá legal, tem estratégias que você pode abordar para conseguir contornar isso de uma forma com que você se sinta confortável e consiga produzir, consiga ser criativo, né? Acho que até sair um pouco do indivíduo também e ir para, por exemplo, colaboração, cocriação, é uma forma de você explorar a criatividade em dias que você tá mais travado também. Então, às vezes, você tirar um pouco do indivíduo como pessoa, aquela cobrança da criatividade também é muito bom para você não só explorar e ser mais criativo, mas também para tirar um pouco dessa cobrança que vem junto com a criatividade, principalmente na nossa área, né? Que é uma área que se cobra ser muito criativo. Nossa, com certeza, cara, com certeza. Tipo, isso que vocês falaram, assim, do nosso cotidiano, né? Essa cobrança que existe. Já existe uma cobrança interna, né? Daí ainda vem essa cobrança externa. E o tempo tá sempre correndo atrás da gente, né? Nunca tem aquela coisa assim, porque daí você vai estudar, né? Daí você lê aqueles artigos maravilhosos, aqueles livros incríveis que falam assim, as ideias, elas precisam ser incubadas. Elas precisam de tempo. E nanananes. E a gente tem que, tipo, entregar amanhã um projeto gigantesco, sabe? Então, né? Tempo, como faz? Não temos o DeLorean. Mas daí tá o que a faculdade nos ensinou, né? Entregar trabalho ali nos 48 do segundo tempo. Eu acho que a faculdade ensinou que não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos, então não deixe seu trabalho atrapalhar seu trabalho. Grande frase, grande frase. E acho que tem muito também em relação, tipo, expectativa e realidade, né? Quando a gente começa a estudar design, acho que qualquer profissão, né? Quando você começa a estudar um assunto, se cria uma expectativa muito grande em relação àquele assunto, né? Tipo, vai ser tudo lindo, incrível, glitter piscando no teto, assim, vai ser maravilhoso, entendeu? Aí você vai pro mercado de trabalho, aí você começa a pegar os primeiros projetos e você entende que a realidade é tiro, porrada e bomba, assim, tipo, Sim. é outro contexto e você tem que ir navegando no meio desse contexto sem se perder também no meio dessa realidade, né? Lidar com pessoas, né? Lidar com com pessoas. pessoas, com diferentes backgrounds. E você ter o jogo de cintura ali pra saber sair e não deixar afundar, né? Que acontece. Às vezes afunda, né? Às vezes Mas, né? Aprendizado. Exatamente. Hoje vocês estão aqui super bem-sucedidas, maravilhosas, né? Elas estão fazendo uma cara de que Miguel, mas não é. Não, Super elas são, bem-sucedidas. gente, elas são. Super São bem-sucedidas. as manda-chuva lá da empresa delas. Adoraria. Mas é uma pergunta assim, vocês sentiram assim que, por exemplo, por ter escolhido design em algum momento assim,
as pessoas ao seu redor desacreditaram, acharam que vocês iam vender arte na praia, essas Então, coisas assim? Como é que é? Então, até hoje, a minha tia explica para as pessoas, então, a Ariadne, o que ela faz? Ela trabalha com os gráficos lá. Eu amei. Daí as pessoas pensando, nossa, que chique, ela é estatística. Exatamente, né? Então, assim, né, eu uma pessoa que vem do interior, né, nós viemos aqui de cidades pequeniníssimas. Somos VIP. VIP. Vê se aprende a soletrar. VIP. Então, tem essa barreira, assim, de identificar o design como uma profissão, né? Às vezes as pessoas acham que fica fazendo desenhinho e tal. E, na verdade, a gente consome design o tempo todo, né? E até agora, a gente, nas nossas funções aqui, né, trabalhando numa grande empresa, a gente consegue mostrar para as pessoas, assim, tá vendo? Somos designers e conseguimos chegar, né? Não estamos vendendo arte na praia, não que isso não seja digno, mas é uma profissão, assim, que traz bastante benefícios, né? Para várias pontas, né? No dia a dia que a gente tem contato. Eu acho que é um dos tópicos, assim, mais que eu tô vendo bombar, assim, em todos os lugares que eu vou, assim. Do quanto o design traz valor para negócio, assim, e o quanto ele é estratégico dentro das empresas, assim. Como researcher, eu acho que é um mundo mais novo ainda, assim, para muitas empresas, porque a gente faz pesquisa, né? Research é basicamente pesquisa. Então, para eles entenderem que nós somos pesquisadores, que utilizam métodos, que tem ali muita questão científica envolvida também, e o quanto isso vai trazendo insumos para a estratégia de negócio, é uma coisa assim que é muito na abstração ainda para muita gente e para muitas empresas também. E é muito engraçado porque quando eu escolhi o design, eu escolhi porque eu queria saber Photoshop. Tipo, era essa a minha realidade, assim, tá? Eu vou mexer no Photoshop, vai ser incrível, maravilhoso. E quando você começa a ter contato com teoria do design e ir mais a fundo no contexto do design, você fica impressionado, assim, como ele está em todos os lugares. Como ele é estratégico, como ele é teórico e como tem cada vez mais oportunidades surgindo a partir do design em vários mercados diferentes, né? Então, para pessoas, assim, que não são desse contexto, principalmente de tecnologia, de design, de movimento de mercado mais atual, é muito abstrato esse conceito do que é o design, de como que ele pode ser aplicado, de como que ele traz valor. Então, tipo, minha mãe... ela faz umas coisas no computador. Meu pai, então... ela mexe no computador, é isso, assim. Sim. Que realmente é um contexto muito fora da realidade deles, principalmente na minha família, né? Que é um pessoal que tem ensino médio, que é um pessoal do interior, que é um pessoal que vem de uma outra realidade. Então, é dois mundos tentando se conectar de certa forma juntos, assim, é muito louco. Você falou da sua mãe, eu acho engraçado, assim, que a minha mãe fala, minha filha é designer. Só que eu acho que ela fala, assim, com bastante orgulho, porque ela acha bonito, sabe, a palavra designer, assim, mas ela não sabe. Ela fica no computador, eu tento explicar, então, faço isso, faço aquilo, mas ela não... É mais complexo mesmo, né, a gente mostrar que o processo, né, é desenvolver projetos, né, Sim. Que isso é a essência do design. Exatamente. Qualquer tipo de projeto colocar na nossa mão, a gente resolve, né? Opa! Querida. Exatamente. Gostei. A gente sempre comenta também, né, André? A importância do curso que a gente fez, né? Saudamos a UTFPR, né? Saudamos o curso de design, bacharelado da UTFPR, porque... cara, o que a gente não aprendeu naquele curso, né? A gente teve um misto, assim, de coisas que a gente fez que permite a gente fazer tantas coisas hoje, né? Eu vejo pelas pessoas que saem ali da faculdade, né? Cada um vai se dedicar a coisas diferentes, né? Mas a base é essa, tipo, a gente aprende a desenvolver um projeto e aí a gente pega várias basezinhas. Pega uma base de animação, uma base de audiovisual, uma base de projeto de produto, aprende a mexer coisa com cerâmica, com madeira, com metal, com não sei o que, isopor, IPU, e né, e o que aparecer na frente dos professores malucos lá, a gente tava mexendo, e depois a gente escolhe, né? A gente sabe as coisas que a gente odeia, a gente sabe as coisas que a gente ama, né? Então, ter contato com muita coisa, assim, no período da faculdade... acho que foi uma coisa que, pelo menos pra mim, assim, fez bastante diferença, né? Mas nesse assunto de famílias, os meus pais sempre apoiaram, né? Meu pai também nunca entendeu muito até recentemente. A minha mãe já entendia mais, porque a minha mãe trabalhou bastante com publicidade, assim, né? Então, ela que me ajudou a escolher o curso. Minha mãe, nossa... maravilhosa. Ela pensa que minha mãe, ela entrou nos sites das universidades, pegou as ementas... sentou comigo, me mostrou e falou qual que você quer, sabe? Tipo, vamos correr atrás e tudo mais. E a minha mãe, maravilhosa, me ajudou muito, assim. Linda.
E, enfim, assim, né? A gente hoje pra olhar, assim, eu ouvi muito, assim, tipo... Ai, mas você é tão inteligente, por que você não faz medicina? Você consegue passar. Ai, por que será que eu não faço medicina? Talvez porque... Eu não passo mal de ver sangue, mas... Cara, nem no escoteiro eu quis tirar a especialidade de primeiros socorros, porque eu ficava assim, ai meu Deus, se depender de mim isso aí, eu vou sair correndo. Fiz o curso de primeiros socorros, aprendi a fazer manobra de Heimlich, essas coisas, mas espero nunca precisar usar. Eu não sei nem o nome dessa manobra, então. Só sei manobra de dar ré no carro. E se você, Entes, como que foi isso pra você? Isso o quê? Reflexiva ela. Nada mais me lembro. Nada mais me lembro. É Não 19 sei, de assim, dezembro. acho que na minha família... na minha família, na verdade, nunca teve muito assim, tipo, você tem que fazer esse curso, ou não tem que fazer esse curso, né? Para os meus pais, era importante que a gente estudasse e pronto, assim. A minha mãe sempre falava pra gente que o estudo era a única coisa que nunca poderiam tirar da gente. Então, quanto mais a gente estudasse, mais a gente se dedicasse, mais a gente seria bem-sucedido, né? Não por outras coisas, mas por ter conhecimento. E foi assim, tanto com a minha irmã, quanto comigo. Quando eu escolhi design, tipo, ninguém nem sabia o que era. E, na verdade, fazia pouco tempo que tinham mudado o nome, né? De desenho industrial para design. Então, ficou naquela. Daí, então, no começo, eu sempre falava desenho industrial, gente. Desenho industrial, desenho industrial. Tá bom? Dá para entender agora? Industrial dava um peso, né? Desenho industrial, gente. Desenho, nossa. Nossa, ela vai super desenhar geladeiras. Mas só que, assim, nunca teve um preconceito. E meus pais também, né? Vieram do interior, assim, não tem formação nenhuma, assim. A minha mãe que é enfermeira, mas ela fez o curso técnico, ela não fez graduação nem nada. Então, assim, na minha família sempre foi ok. A única coisa que era difícil para eles entender como, assim, eu ficava tanto tempo na frente do computador. Como que isso era estudar? Como é que Pintar bolinha? Pintar bolinha fazer estudar? tanto desenho de bolinha. Bolinha colorida, bolinha sanguínea, bolinha em carvão. O que isso vai trazer para você? Trauma. Círculo cromático? Por que você tá pintando círculo? Não dá para entender para que tanto lápis de cor, para que tanta canetinha. Você voltou para creche? Não. Círculo cromático muito ainda é um isso. termo muito avançado, né? O que você tá pintando esses arco-íris aí, né? Exatamente. Tipo, essas bolinhas de arco-íris aí. Mas aí, assim, nunca teve assim, uma barreira. Lá no interior, quando eu vou, tipo, eu nem explico. Eu falo, gente, eu trabalho e pronto. Eu tenho profissão. Eu consigo ganhar meu dinheiro no final do mês. Eu tenho profissão. Conta não paga. Não se preocupem, eu tenho profissão. Mas é muito engraçado, né? Também tem muita relação com gerações, né? A geração anterior teve uma limitação também muito grande em relação ao acesso à educação. E o design também meio que surgiu na época que eles estavam tendo acesso à educação também. Então, para eles entenderem essa área nova, se consolidar, para eles entenderem que o acesso à educação pra gente é diferente, eles têm muito mais essa visão de investimento, que a gente precisa fazer mais investimento em educação. Acho que isso vem também muito da minha família também. Você precisa estudar, você tem que estudar, faça qualquer coisa, mas estude, se dedique a isso, porque é com isso que você vai crescer, é com isso que você vai conquistar suas coisas e tal. Então, também tem muita relação com gerações, assim, como o design se inseriu no meio dessas duas gerações, assim, sabe? E eu acho muito engraçado como que o design, assim, ele impacta até eu que sou designer, assim. Eu tenho uma memória péssima, eu não consigo decorar nomes de nada. E... Você sabe quem eu sou? Quem é você? Onde estou? Então, às vezes eu preciso comprar alguma coisa e eu vou pela cara da embalagem. Eu lembro da embalagem. Moça, você lembra o nome? Não lembro o nome da marca, mas eu lembro da embalagem. A cor, os códigos visuais, enfim. E quantas pessoas também são impactadas dessa forma, mas ainda não consegue fazer essa ligação com o design, né? Com os designers. E eu acho isso muito legal, assim, quando eu me... A embalagem veio pronta da fábrica, ninguém parou pra pensar naquilo, né? Tipo, eles imprimiram. Tá? É que é um trabalho muito silencioso também, né? Obviamente que tem ali o seu glamour, principalmente na moda, principalmente ali até nos móveis, no mercado mais de mobiliário. Mas a outra parte do design fica muito no silêncio, na pesquisa, no backstage, fica ali trabalhando para que outras pessoas se apropriem, ou trabalhando para que marcas se utilizem daquilo, mas de uma forma muito mais silenciosa, assim. Então, é um papel que, de certa forma, fica subjugado por isso também, assim, porque ele não tem todo aquele alarde, não tem toda aquela
fogo de artifício, não tem tudo aquilo envolvido também, assim. Sim, como é que um designer tá envolvido no aplicativo que eu tô usando aqui do WhatsApp? Tipo, a pessoa nem no sonho pensa Não nisso. faz Com ideia. certeza. Mas isso de ser silencioso, em alguns casos, pensando assim, na percepção que as pessoas têm que, vocês são criativos, nananã. Às vezes eu sinto que as pessoas falam assim, você é criativa porque eu mostro alguma coisa que eu fiz, né? Eu fiz esse logo, fiz essa embalagem, assim, esse assado, e a pessoa fica, nossa, você é muito criativa, porque vê um resultado de algo que a gente fez, né? Algo que é mais palpável, visual e tudo mais. Mas essa coisa que a Jo falou, né? Então, por exemplo, ela tá lá fazendo as pesquisas. Aquilo vai impactar muito nas decisões que vão trazer uma solução inovadora para determinada questão, mas isso não é super exaltado, Exato. né? É por essas e outras que as pessoas muitas vezes não percebem que elas são criativas, né? Sim. Tipo, você pode ser criativo. Hoje mesmo eu estava falando com o meu namorado, que ele tava falando com ele, que ele falou assim, cara, a gente pode ser criativo com qualquer coisa, tipo, com uma planilha de Excel, ela vem em branco. Então ele entendeu o workshop. Ê, palmas! Parabéns, amigo. Sucesso! Não, isso, É bem isso. esse ponto aí é bem interessante, porque uma coisa que a gente é cobrado, assim, no trabalho, enfim, é sobre inovação. A gente precisa sempre estar trazendo inovação e tal. E quando a gente fala em inovação, as pessoas sempre vão pensar no reinventar a roda, né? Nossa, pensar em algo que não existe. Mas todo processo que a gente está inserido tem oportunidade de reinventar, de otimizar. Você trouxe aí da planilha do Excel. Sempre tem uma forma de usar melhor uma planilha, né? Ou qualquer outra coisa no seu dia a dia mesmo. Não precisa ser um super projeto no trabalho, enfim, um estudo. E esse ser criativo, né, é fazer acontecer algo, né? O passo a passo. Essas etapas, assim, que é o backstage, né? Que é o background do design. Que massa, cara. Muito que Ah, bom. eu amo, eu sou suspeita pra falar, porque é incrível. Assim. E é muito engraçado que você falou uma coisa que agora, retornando, de como a gente pode explorar na faculdade, né? E é isso, o design é exploração. O design é você testar possibilidades. A criatividade é isso também, né? Você explorar, testar, fazer, refazer, iterar, fazer várias rodadas de testes ali para tentar entender se aquilo ali funciona ou não. E às vezes é numa planilha, às vezes é numa forma de se comunicar, às vezes é numa tela, às vezes é numa logo. Então tem vários níveis diferentes de tangibilização na criatividade e do design também durante esse processo, assim. Eu acho tão lindo falar tangibilizar alguma coisa. Amiga, obrigada. Agora, Arrasei. conjuga esse verbo. Eu tangibilizo. Tu tangibilizas. Tangibilizarei. Nós Quase não sai. tangibilizar-vos-no. Tangibiliza esse verbo aí, né? Ai, mas e o que vocês, como criativas hoje, falariam para as criativas do passado lá na faculdade? Socorro. Socorro, Deus, coloca pra cantar assim no fundo. Cara, é tanta coisa. Eu acho que os surtos continuarão. Talvez seja essa a primeira coisa, assim. Mas acho que tempo é tudo, assim. Eu acho que com o tempo você consegue entender melhor o quanto você é criativa, quais são as possibilidades que você pode explorar da sua criatividade, o que você precisa estudar, o que você não precisa, e o quanto cada experiência nova que você tiver vai te tornar mais criativa, vai te tornar... não sei se mais especializada em criatividade, se a gente pode falar isso, porque eu acho que todo mundo é um pouco especializado em criatividade, justamente de como desdobra isso no seu dia a dia, mas principalmente de como trabalhar com ela, como ter os seus processos, de entender também que não vai surgir do nada aquela ideia, não vai surgir do nada aquela resolução, vai ser com processos, vai ter momento que no chuveiro você vai pensar a ideia e vai surgir, então... que é realmente uma exploração contínua e que cada dia que você explora um pouco mais esse campo, cada vez que você explora mais a sua própria profissão, você vai entendendo novas possibilidades, você vai entendendo novas áreas, você vai conhecendo novas pessoas e isso vai agregando cada vez mais para você conseguir ser criativo e conseguir, acho que não só crescer como criativo, como profissional, mas também como pessoa no meio desse processo também, assim. Com certeza. Uma coisa está muito atrelada na outra, né? Tipo, a gente crescer Totalmente. como pessoa, assim, e o processo do autoconhecimento contribui muito, né? E essa coisa que nem você falou, de a gente saber reconhecer que a gente tá se auto-sabotando,
ou que tem coisas que a nossa mente fala que a gente precisa ir lá e confrontar. Falar, não é assim, cérebro. Ai, ai, ai. Não pode falar assim comigo. Gente, a gente tá voltando agora, que deu um ciricutico aqui, técnico. Pode ir? Problemas técnicos superados. Nossos técnicos informaram que podemos estar retornando. Produção. Podemos estar retornando. Agora a gente coloca o barulho do plantão da Globo. Tan, 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 Ui, credo, tan. amiga, nem fala que atrás coisa. Nossa, Não, já dá ui, dá uma até um ruim. taquicardia, Dá né? ruim. Não. Gente, a gente voltou aqui e a gente não sabe exatamente em que parte parou o áudio anterior. Então, sejam legais e faz de conta que tá continuando de um jeito que faz sentido, tá? A gente teve um problema técnico aqui. A gente Mas- tava falando É ao vivo? sobre... É É ao vivo, É amiga. ao A gente tá no vivo, você não YouTube, tá sabia? transmitindo. Oh, meu Deus. Você não tá vendo que tem uma câmera aqui? Ó? Não me mandaram memorando. Tem uma ali, ó, a câmera lá, ó. Dá um tchauzinho. Não pediram direito de imagem? Eu não assinei nada. Ai, nem eu. Andréia. Agora, voltando aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre... Fatos curiosos e criativos da universidade. Ê! Vamos contar alguns causos aqui de coisas que aconteceram nas nossas vidas, né? Para enriquecer aí a vida de você ouvinte que está nos acompanhando. Temos muitas histórias, não é mesmo, pessoal? Eu me recordo. Naquele tempo, Naquele era tempo. tudo mato. Era tudo mato. Esses dias eu encontrei uma menina que faz arquitetura aliás, ela faz mestrado em civil na UTF. E aí eu falei assim, qual campus que é? A civil é no Ecoville, né? Dela é. Daí eu falei assim, nossa, quando eu tava na faculdade nem tinha o campus Ecoville. Ai, meu Deus. Eu lembro quando Tava eu lembro quando mudou pra lá. É a menina, nossa, sério, meu Deus. Tipo, faz muito tempo. Daí eu falei, pois é, então. Entregando a idade, adoro. Mas eu lembro muito, assim, acho que uma coisa que me marcou muito, né? Desse penso que eu vou falar uma coisa muito emocionante. Pois é, lá vem. Né, parece que eu vou falar um negócio, assim, super construtivo, né? Eu lembro na primeira aula de uma disciplina X, não vai ser identificada, mas que tratava de materiais, assim, que a gente usava para fazer coisas. A professora, chega no primeiro dia de aula e ela vai falar sobre madeira. Daí ela disse, madeira. A madeira vem das árvores. E eu pensei, uau! Uau! Nossa! Uau! Eu pensei, gente, tudo isso pra isso. Tudo isso pra chegar aqui. Ela 7h30 da manhã. Cursinhos, Só quem era vestibulares, muito forte 7h30 da manhã. A A madeira madeira vem das árvores. Aí eu fiquei, nossa, estou chocada. Achava que a madeira vinha do... Você fez uma reclamação formal da Isadora. Gente, essa foi outra Emblemático. emblemática que... O que estava acontecendo nesse dia? Bagunça. Mas não eram umas pombas que estavam na janela? Amiga, eu ia falar agora. Pra mim, o mais emblemático é esse caso do vou abrir o memorando ali. Porque a pomba tava fazendo um barulho tão alto. Mas, imagina, a pomba tava exatamente do lado da janela. A gente ali tentando se concentrar, né? Fingindo que a gente estudava muito, né? Porque naquela época. E a pomba estava, assim, frenética no cantarolar, assim, entendeu? Num nível tão alto, assim, que até a professora se incomodou e falou, gente, parou essa aula, vou ter que abrir ali o meu memorando, fazer minha solicitação, porque não tá rolando. Aquela pomba pra mim me marcou pro resto da vida. Eu só fico imaginando como é que foi a solicitação. O que estava escrito assim? Eu vou escrever uma carta no departamento e falou assim: eu sou uma professora XYZ e aquela pomba estava atrapalhando o meu lecionar. Impossível manter a concentração com essa pomba se esgoelando aqui na janela. Favor, retirar do ambiente, obrigada. Eu exijo que ela seja apanhada. Nossa, gente, sério. No meu caso, acho que o mais emblemático foi quando um professor de História da Arte chegou na minha sala. Primeiro semestre, todo mundo, faculdade! E daí...
passou os conteúdos, o semestre foi avançando. Daí, quando chegou no Egito, ele falou assim, o Egito não é importante. Vamos passar pra frente. E daí a gente, nossa, o Egito não é importante. A cara de chocado da Não, O berço da Queixo no chão aqui, gente. evolução de milhares de coisas. Aí chegou no semestre seguinte, né? Outro professor foi dar aula e foi fazer né? Tipo, o que vocês aprenderam? Daí a gente foi, ABC. Daí ela assim, e o Egito? Daí, gente, o Egito não é importante. Isso foi o que a gente aprendeu. E ela ficou, tipo, horrorizada. Ela, gente, eu não acredito. Socorro. A gente falou, não, professor, é que o semestre passado o professor falou isso, então a gente só tá... Essa mesma professora, aí falando uma coisa boa, uma lembrança boa, uma lembrança legal. Pensei que você ia falar da Ligia Clark. Não vou citar o caso, não vou citar o caso Ligia Clark, entendeu? Se vocês quiserem citar o caso Ligia Clark. Essa aqui, gente, a gente vai deixar pra falar no backstage, pra quem é seguidor do nosso canal. Eu amo. Dá o joinha. Nosso canal do Telegram, que não existe. Que não A gente vai falar sobre esse tema. Essa parte vai ficar só pra quem é exclusivo VIP. Mas o que eu ia falar dessa prof, né, que é uma prof muito querida, eu lembro muito quando ela passou aquele trabalho que a nossa equipe, eu, a Jo e a Ari, mais pessoas, a gente fez um stop motion, né? E eu lembro que, eu acho que a coisa mais legal foi que na hora de passar o trabalho pra gente, ela falou assim, vocês têm que fazer isso, tal, e ela disse, divirtam-se. Tipo, eu nunca esqueci que no final de passar o trabalho, ela disse, divirtam-se, e a gente se divertiu muito. A gente se estressou, ficou sem dormir, brigamos, comemos coxinha da Dois Corações, ficamos felizes de novo, mas a gente se divertiu, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa muito legal de a gente trazer pro ambiente, não só, né, quando a gente estava lá na faculdade estudando, mas quando a gente está aqui na vida, né, tipo, trabalhando, a gente, às vezes, esquece um pouco, assim, porque a gente já conversou bastante sobre isso aqui no podcast também, sobre como essa questão de você ser sério, levar as coisas a sério. Às vezes, se você traz um pouco de diversão, você traz uma coisa mais descontraída, às vezes as pessoas te desconsideram ou consideram, você é muito festeiro, piadista e você não leva as coisas a sério. Pelo contrário, né? O meu pai, ele sempre falou assim pra mim, que a gente tem que tirar 10 nas matérias e 10 nas festas, assim, sabe? Então, tipo, a gente se divertir, aproveitar, rir, fazer amizades, né? E a gente tá crescendo porque não é só o que a gente estuda, né? O que a gente estuda é uma parte. É aquela grande máxima a gente pode aprender as coisas em qualquer lugar. O título acadêmico, para muita coisa não serve para nada, né? Para muita coisa serve. Eu, particularmente, gosto muito de estudar. Então, Você gosta mais de estudar ou de batata? Eu gosto mais de estudar e gosto mais de batata também. Charlinho, o menino guerreiro. Mas como eu gosto muito de estudar, então, pra mim é juntar o útil ao agradável. Basicamente, assim. Mas não é uma coisa que, tipo assim, nossa, eu preciso ser doutora, senão não vou ser ninguém. A gente estuda, faz curso, faz isso, faz aquilo, porque a gente gosta e porque aquilo vai ajudar a gente e a gente vê valor nisso, né? E hoje eu vejo o quanto que é importante, assim, a gente tá sempre gerando oportunidades também, né, para as pessoas, incentivando as pessoas que às vezes não veem tanto valor naquilo, mas que a gente sabe o quanto fez de diferença na nossa vida, né? Isso é muito legal, muito importante. Sim. Você falou uma coisa que me lembrou de uma frase bem legal, assim, que a gente vai passar por todas as situações da vida, né? Situações mais tensas, outras mais tranquilas, e a gente tem duas opções, ou a gente passa por elas com sofrimento, sofrendo, ou a gente passa se divertindo, né? Com alegria e entusiasmo. E é uma escolha, a gente vai passar por aquela situação de qualquer forma. E a gente não precisa lembrar dela como uma situação pesada, né? A gente pode levar pelo lado mais divertido, assim, né? Mais leve. Tudo são escolhas. Tudo são escolhas. Então agora eu escolho você. Ai, Jesus. Eita. A gente vai para aquele quadro chamado Se Inspira e Se Vira. Jesus. Socorro. A gente não combinou que ia ter esse quadro, Ah, porque tá. na verdade não era pra ter esse quadro.
Obrigado pela introdução. Nem eu sei, gente. Estou apreensiva. Que quadro é Você esse? fala que não é bate-bola, porque eu vou começar a falar muito besteira no bate-bola. Mas, Josiane. Exatamente. Todas as vezes que eu e o Alberto fizemos isso, só saiu besteira, porque eu não consegui completar uma certinho. Assim. Não é bate-bola, jogo rápido. A gente é muito prolixa pra fazer bate-bola, jogo rápido. A gente fala assim, bate-bola, jogo rápido, um sonho. Ai, meu sonho é viajar para... Passei de goiaba, socorro. Fica 30 minutos falando. Não ia dar certo. Explique pra elas, Andréia. Então, é assim, e você vai pensar no que elas vão se inspirar e se virar. Sobrou até pra Esse você. quadro do Se Inspira e Se Vira, como que ele funciona? A gente vai relatar aqui uma situação onde vocês precisam ou resolver algum problema ou então gerar uma nova ideia, assim, para atingir o objetivo de resolver esse problema ou trazer uma nova solução. Então, aqui é momento de criatividade, ou seja, pode jogar fora a síndrome de impostor. Todos os esquemas que vocês têm, pode jogar no lixo. Sexta-feira à noite, André. Sexta-feira, melhor hora para ser criativo. Sexta-feira de noite, todo mundo com sono. Vocês não ficam mais criativos com sono? Eu fico. Mas só que criativo pro mal, entendeu? Porque daí eu fico falando um monte de abobrinha, assim. Abobrinhas Abobrinha. acontecem também. agora. Eu só pensei, eita, Giovana, segura esse forninho, assim. Clássico. Se fosse para criar um meme falando sobre a sua vida profissional. Nossa. Não, eu vejo como é que a Andréia é uma pessoa autossuficiente. Porque ela chegou, ela decidiu sozinha que ia ter esse quadro. Ela chegou e jogou a bola não só na jornada, mas também em mim. Ela disse, você vai pensar no negócio. Eu aqui loucamente pesquisando os troços. De repente, ela já fez. É que a ideia apareceu do nada. Eu sou Einstein, É entendeu? maravilhosa. Dá uma salva de palmas pra ela, gente. A ideia veio como um lapso dos ventos na minha memória. Olha lá, ó. Ai, que poeta, Criatividade gente. surge Olha. do nada também ali, ó. Qual que é a pergunta? Posso começar? A pergunta é se você pudesse fazer um meme da sua vida profissional. Eu ia pegar aquele meme do me solta, sabe? Que é tipo a pessoa ia segurando um ETzinho falando me solta, eu quero pegar mais um job, eu quero trabalhar mais um pouquinho, tipo... Cara, é a história da minha vida, assim, tipo, eu tô aprendendo, tô tentando, Deus, Senhor é minha testemunha que eu tento. Mas eu tô sempre fazendo muitas coisas. E daí eu paro de fazer umas coisas e daí parece que eu já tô fazendo outras coisas. Mas a minha vida tá sendo esse eterno priorizar e escolher o que tá fazendo mais sentido e fazendo podas. Não podas no sentido ruim, né? Mas poda no sentido bom, porque toda planta precisa ser podada para gerar mais frutos, né? A planta que se usa muito até na Bíblia mesmo para falar sobre frutificação é a videira, né? Então, quando fala, né, que aquele que dá muito fruto, ela precisa ser podada para dar mais fruto ainda, né? Então, se a gente não souber fazer essas poses, a gente ficar igual o meme lá do me segura, tipo, me segura, por favor, de verdade. Eu preciso que se segure. Viu? Autoconsciência e cérebro e entre outros fatores aí, por favor, preciso de segura. A gente tem que saber se frear também, né? Porque senão a gente quer abraçar o mundo e nesse abraçar o mundo atropela a gente, assim, é isso. É isso aí. E vocês, qual que é o meme de vocês? Eu sou... Por gentileza que eu tô pensando. Ai, gente, eu sou super aquele meme do This is Fine, assim, que é o cachorrinho no fogo, pegando fogo tudo atrás e o cachorro fingindo que tá tudo bem, assim, é 100% eu, assim, porque eu sou muito... Não é incomodada a palavra, mas inquieta, assim, então eu não fico satisfeita com o básico, eu sempre quero mais, tô sempre correndo atrás de alguma coisa nova, seja em questão de conhecimento, seja questão até de vagas, assim, de oportunidades de carreira mesmo. Então, é muito aquilo. Tá pegando fogo, o negócio tá rolando, mas eu tô tentando manter a calma e tentando pensar, assim, pra onde ir no meio do caminho, assim, fazendo a plena, né? Mas o foguinho atrás rolando solto, assim, é muito isso. Gente, pergunta difícil. Eu acho que vocês já me conhecem, assim, sabe, do meu perfil. E é muitas opções. São muitas opções de meme pra escolher um. You are my fighter. Não, daí é jogo baixo. É jogo baixo. Tell me why. As long as you love me. Ai, meu Deus, pare. Coração.
mas eu pensei muito... Porque eu acho que a vida adulta é isso. Lembrei daquele meme do menininho dando entrevista, que tá tudo bem, né? Não sei o quê. Ele começa rindo, depois ele começa a chorar, assim. Porque eu acho que é uns altos e baixos, assim, sabe? A vida adulta, acho que a gente, aos poucos, de certo modo, assim, a gente foi sendo preparado para chegar nessa fase, mas esse saber lidar, sabe, com esses altos e baixos, ou saber se acolher, ter o autoconhecimento, saber o momento que você tá pro jogo ali, ou o momento que você precisa se preservar um pouco mais. Eu acho que a vida profissional, ela não é um conto de fadas, assim, sabe? Porque eu acho que quando a gente chega, acho que tem aquela impressão assim, nossa, essa pessoa é muito bem-sucedida, tá naquele lugar e tal, mas eu acho que todo mundo passa por momentos, assim, um pouco tensos, um pouco mais inspiradores, enfim. E eu sempre fui também muito inquieta, assim, sabe? Acho que a autocobrança sempre tá muito forte, assim, sabe? E isso que eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo a entender que, na verdade, calma, dá uma freadinha aí que as coisas não são bem assim. Então eu me vejo um pouquinho naquele meme ali, um pouco sorrindo, um pouco sofrendo, mas vamos indo. Adorei. Eu acho que daí dá pra juntar outros 2 memes, né? Dá pra ter aquele meme da pessoa falando assim... Houve boatos que eu tava na pior. Se você quer estar na pior, você quer estar bem, então, né? Alguns dias você ouve boatos que eu tava na pior, outros dias tava bom. Falaram que tava bom, mas tava meio ruim. Agora parece que piorou. Eu amo Esse é esse. muito bom. É um dos que eu mais utilizo, por sinal de figurinha no WhatsApp. Esse não tava bom, aí parece que piorou. Exato. E você, Ents? Qual que é o meme da sua vida? Eu acho que tem 2. Um não sei se é bem meme, né? Porque é um vídeo viral, que é daquele menininho que queria conhecer o Raça Negra no programa do Silvio Santos. Já entendi tudo. Então, geralmente, aquela parte, você tá chorando? Não, eu tô fingindo que tô chorando. Então, tipo, é isso aí. Quando não é aquela... Aí, como é que é o nome daquela menininha? É Chloe? Chloe. A Chloe, assim, tipo... Maravilhosa. A casa pegando fogo. Não é minha culpa. Mas é isso aí, E né? aí, o que você pensou, Izzy? Na verdade, isso aqui foi só um aquecimento Foi pra só um ela aquecimento falar pro real. É. A hora que a Andrea falou que era pra eu pensar em alguma coisa, eu falei, Deus, @Deus. Segura a Berenice, nós vamos bater. Olha só, eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi no curso de ilustração do Hiro, que são os binômios fantásticos. Já ouviram falar dos binômios fantásticos? É de um livro que se chama Gramática da Fantasia, de um cara chamado Gianni Rodari. E os binômios fantásticos é você pegar 2 palavras, né? Faz um binômio, pega 2 palavrinhas aleatórias de contextos diferentes. E aí você junta as 2 e você, a partir daquilo, você começa a criar uma história, ou criar uma ilustração, criar qualquer coisa que seja. Então, pensei em nós 4 aqui criarmos uma história com um binômio fantástico. Eu escolhi as palavras por, assim... Livre, espontânea pressão. É enviesado isso daí, é hein? enviesado, é enviesado. Bem enviesado, porque as palavras que eu escolhi, uma foi com A, pra Ariadne, e uma foi com J, pra Jo. Totalmente enviesado. E totalmente enviesado. E as palavras são andorinha e jujuba. E agora nós vamos fazer uma história sobre andorinha e jujuba. Valendo. Cara, a história que eu pensei não é permitida pro horário, assim, somente, Deus. assim. Josiane. Nossa, Você tá no Josiane. podcast Jô, errado. gente. Você já viram a piada do pintinho que foi soltar um peido e explodiu? É mais ou menos essa vertente, assim. Quem chamou Josiane? Eu falei. Corta, amiga, corta. Andorinha e Jujuba. As andorinhas voltaram. Clássica da Ariadne. Por uma trilha de Para Jujuba. comer jujuba. Muito bom. Entendedores entenderam. Gente, que lapso, né? Difícil. É um musical. Essa história é um musical que começa com essa música que a Ariadne tá cantando. Perfeito. Né? É um musical da firma, manda estreco de volta, então te pega. Mas é um musical que começa com essa história. As andorinhas que foram comer jujuba. Daí eu já sei agora o resto da história que a Jo falou. Ai, gente, me dê spoiler, socorro. O fantástico caminho de Jujubas. Aí eu fiquei pensando muito, sei lá, em vez de uma estrada de tijolos dourados, né, que nem do Mágico de Oz, é uma estrada feita de jujubas. E as andorinhas se encontraram ali dentro desse caminho,
por meio dessa estrada feita de jujubas. Eu já pensei elas indo pra casa da vovó. Tipo João e Maria, assim, jujubas. A casa era feita de jujubas. Cara, Pode ser também. Pode ser. Eu já pensei em uma andorinha chamada Jujuba. Ai, que fofa. Ah, Tipo aquele... Eu vi a ilustração já dela, Também, assim, se viu? consolidando. Ela é Ela bem é fofinha, rosa. assim, né? E Amei. as bochechas dela parecem jujuba. Sim. Amei. Aí toca a musiquinha Jujubalândia. E daí ela viaja até o mundo de Hora da Aventura e fica amiga da princesa Jujuba. Porque ambas são Jujuba. E daí elas vão ter uma aula de composição com a Juba. Caraca, foi longe, hein? E essa foi a nossa história, gente. Uma salva de palmas. Muito bom, muito bom. Muito Gente, bom. só pra elucidar, Juba era o apelido de uma professora muito querida nossa, tá? Temos autorização para chamar desse jeito. Maravilhoso, inclusive. Um beijo pra Juba. Beijo, querida. beijo, Juba. Saudades. Beijo, Juba. Este foi o Inspirados Podcast de hoje. Aê! Muito obrigada, Ariadne, pela sua participação aqui. Gente, amei. Tô encantada. Adorei participar desse momento. E agora eu também sou um episódio. Eu vou ficar famosa. Olha, que glamour, hein? Muito bom. Aprendi muito aqui com vocês também. E chamem mais pra assistir também. Fica ali, ó, só no ouvindo. Maravilhoso. Bem, muito obrigada também, Jojo. Sua linda. Ai, queridos, obrigada pelo convite. Foi muito bom. Foi uma primeira experiência, assim, maravilhosa. Me chamem mais vezes. E já tô viciada. Já quero gravar próximos, assim, porque a gente se empolga, assim, realmente. eu Sem achei. piadas, tá, Josiane? Não, vou pegar leve nas próximas. O Desculpa, próximo gente. tema vai ser criatividade e piadas. Aí eu quero ver. Menina, não Stand abre essa up. porteira. Stand Não up. abre essa porteira. Mas eu acho que vocês são muito podcasters, meninas. É Tem que vocês vir falam mais bem aqui, vocês tranquilamente, assim, nossa, já dá pra entender que há um profissionalismo em torno, assim, dessas podcasters. Olha, já ai, tem eu anos de amei. experiência, uma Olha esse voz, assim, feedback. seduzente. Feedback. Ai, Porque eu acho que é a cadeira, né? Acho que a cadeira que a gente sentou aqui já... dá uma ênfase. Só pra pontuar isso, pessoal, vocês depois vão entrar lá em @estudio.lume no nosso Instagram pra ver o Reels que a gente vai postar. Mas Josiane e Ariadne sentaram nas cadeiras que a gente geralmente senta. Hoje a gente sentou nas cadeiras do convidado. Mas tá tudo bem, porque a subversão, ela também faz parte do processo criativo, não é verdade? Amiga, arrasou. Tirou as palavras da minha boca. Arrasou. Vamos tangibilizar, então. Tipo, né? Eu quero usar só a palavra. Nossa, cara, a gente tem que fazer um podcast Ai, meu só Deus. de buzzwords. Sim, Nossa, meu Deus. sim, é Copa Mundial de buzzwords. buzzwords. A gente igual tem que muito fazer. bom. Com certeza. Fica Vamos aí. A fazer. gente tem. Tangibilizar versus... Apoteose. Não, pra mim, holístico. Holístico tem que estar na lista. Mas é isso aí. Ai, gente, então foi isso aí, né, meninas? Muito obrigada. A gente fica muito feliz, né? Estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco. E para você que está nos ouvindo, temos mais conteúdos no nosso blog, onde a gente faz a síntese do conteúdo do episódio. Também temos conteúdos do nosso Instagram e também estamos agora fazendo alguns workshops e palestras. Então, se vocês tiverem interesse, entra lá no nosso site, onde a gente colocou algumas coisinhas diferentes. E é isso aí, minha gente. Música de encerramento. Acabou, Ronaldo. A luz voltou? Ficou? Eu queria Voltou? muito ter soltado uma pra Ariadne uma hora assim, gata, você não merece palmas, merece Tocantins inteiro, mas não deu